Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre este livro, Como Facilitar a Leitura. Antes de continuar, claro, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveite também para deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, se você gosta de escrever textos informativos e pedagógicos, eu super indico este livro. É possível facilitar a leitura, um guia para escrever claro, da Yara Liberato e Lúcia Fulgêncio. O livro foi publicado pela editora Contexto e eu gostei muito do livro porque ele aborda todos os aspectos do texto, desde o assunto principal, o tópico, a escolha do título, as palavras, a disposição das frases, a própria escolha das palavras. Então foi um livro que me surpreendeu muito, porque por mais que eu tenha estudado na faculdade como escrever um texto jornalístico que tem que ser o mais claro e objetivo possível, a gente acaba no dia a dia não prestando mais atenção em alguns aspectos que fazem muita diferença na hora de escrever. Então as autoras que são formadas em letras focam bastante no texto pedagógico, mas se você escreve um texto mais informativo, independentemente se é para um curso, se é para ensino médio, fundamental, ou seja, para a área da educação, você também vai se beneficiar muito com as ideias, com as técnicas do livro. Então, o livro começa falando sobre a leitura, como a gente lê, e tem um aspecto que eu achei interessante, que eu sempre me perguntei por que a gente não consegue decorar uma frase inteira de um livro, assim, todos os detalhes. Porque o nosso cérebro faz uma divisão do que é curto prazo e longo prazo. Então, a memória de curto prazo é acionada quando a gente lê, por isso que a gente não consegue depois decorar exatamente o que está escrito palavra por palavra, mas a gente consegue compreender o assunto. Então eu consigo explicar para vocês, mesmo que eu não tenha decorado frase por frase, eu digo assim, ao pé da letra mesmo, mas eu consigo explicar e tirar um resumo, o conceito por trás do livro. Depois, as autoras falam sobre o texto em si, a escolha do tópico, tipo de palavra, a escolha da frase. Então, tem muito a ver com as expressões que nós estamos acostumados. Então, para citar um exemplo bobo, a gente não diz boa manhã, a gente diz bom dia. Então, sobre essas escolhas, sobre legibilidade, sobre a disposição das frases, a ordem das frases. No jornalismo, por exemplo, o foco é sempre na linguagem objetiva e clara. Então, a ordem direta é sempre a mais escolhida, porque às vezes uma simples troca de palavra, uma frase que é interrompida no meio já pode comprometer a legibilidade, e as autoras chamam muito a atenção para a escolha de termos, principalmente para textos em que o público ainda está em formação, que é o público infantil. Então, os alunos que estão nos primeiros anos do ensino fundamental não estão acostumados com certas palavras. Depois de um tempo, a gente começa a aprender que algumas palavras, alguns termos podem ser usados para vários sentidos, mas no momento em que o aluno está aprendendo e está ainda na formação do vocabulário, então fica um pouco complicado escolher algumas palavras que a gente está acostumado a utilizar, principalmente no sentido denotativo, que é o sentido próprio da palavra. Então, aqui no livro, por exemplo, tem uma citação, aliás, tem várias citações de livros do ensino fundamental, de terceira, quinta série, que fala que comunicam os ossos, estão ligados aos ossos, e esse comunicar, a gente entende, quando a gente aprende o sentido da palavra, que comunicar é expressar algo. Então, dependendo do público, fica difícil, compromete a compreensão da palavra. E ainda falando nisso, se você reparar nos próprios textos jornalísticos, eu falo isso porque é minha profissão, você vai ver muito termos que são diferentes, logo em seguida o repórter explica o que significa. Então muitas vezes você pode ler uma matéria e pensar assim, nossa, mas eu já sei isso, por que o repórter está me explicando? Principalmente quando um fato tem uma continuidade, como eleições, um acidente, sei lá, um assassinato que precisa ser investigado. Então você vai ver sempre que, mesmo que tenha já repercutido, seja uma continuação, muitas vezes o repórter retoma o assunto, explica o que aconteceu. Então
Então, por exemplo, um acidente aéreo. Então a primeira notícia vai ser que teve o acidente. Na segunda notícia, encontraram a caixa preta. E na mesma matéria, no dia tal, teve um acidente, um Airbus caiu no mar. É meio trágico, mas se você prestar atenção, você vai ver que sempre numa matéria que já teve uma repercussão, logo ali no final ou em seguida, você vai ver que o repórter retoma o assunto, porque às vezes nem todo mundo teve tempo de ler a notícia no dia, então já é uma forma de contextualizar. Ou então explicar termos que a gente não está muito acostumado, porque não é da nossa área, bem, coisas assim específicas que a gente não utiliza no dia a dia. E ainda falando em legibilidade, tem um capítulo em que as autoras falam sobre a escolha das palavras e como isso interfere muito na compreensão do texto, porque quando a gente lê, a gente leva em consideração todo o nosso repertório. Então, por isso que a escolha das palavras e a disposição das frases precisam ser claras, objetivas e mais simples possível. Porque quanto mais a gente interromper a leitura para buscar o significado ou para voltar, para ler de novo, para tentar entender, a gente compromete toda a compreensão do texto. E tem um aspecto muito importante no livro que é justamente sobre textos mais técnicos e científicos e até também na área jurídica, onde muitas vezes a gente vê escolha de palavras muito pomposas, muito difíceis. Pode ser que tenham sentido de intimidar o leitor, de mostrar superioridade, de mostrar domínio, controle, por meio de uma erudição desnecessária, para mostrar que, eu sei mais, então eu preciso utilizar palavras muito difíceis, e não é nada disso. A gente entende, tanto na área do jornalismo quanto na área da educação, que o texto mais simples e objetivo podem ser técnicos, e isso não desmerece, isso não diminui a capacidade e o conhecimento do autor. A gente descobre, portanto, que quem domina o assunto, quem realmente sabe, explica da forma mais simples possível, consegue explicar e comunicar. E vale lembrar que comunicar, ser uma pessoa comunicativa, é fazer entender, fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está dizendo. Se você está escrevendo ou falando difícil, significa que alguém não está entendendo. Bom, como eu disse, o livro está cheio de exemplos de textos, principalmente tirados de livros didáticos para o ensino fundamental, e eu fiquei assim espantada com algumas frases, porque até eu mesma precisei voltar, ler de novo, de tão difícil e complicado que era determinados trechos. Então você imagina para uma criança que ainda está em formação, está construindo o seu repertório de leitura, de palavras, né, de vocabulário. Eu separei um aqui que não é de livro didático, mas é de um despacho de um processo do Poder Judiciário do Ceará. Eu não vou ler tudo porque ele é grande, mas eu não entendi nada. Então olha só, eu vou ler uma frase para vocês. A produção corretiva aluiu a segurança do feito, insinuou o boléu intelectual do magistrado autóctone e constitui um palio cúmulo na imaculada e luzente abóbada da Corregedoria Geral da Justiça. Você entendeu alguma coisa? Eu não. Então, assim, só para mostrar uma erudição, só para mostrar uma superioridade, não comunicou nada e não quis dizer nada. Então, elas chamam bastante atenção para isso, para essas escolhas desnecessárias de palavras. Agora eu vou ler um outro trecho. Na verdade, não é de um livro, mas é de uma xerox, que não menciona o autor, mas foi feito para crianças da 5ª série. E tá assim: cor induzida. É a coloração acidental de que se tinge uma cor sob a influência de uma cor indutora. Nessa indução reside a essência da beleza cromática. Eu também não entendi nada, então assim, uma coisa muito abstrata. Então imagine para alunos da 5ª série lendo isso. Por isso que muitas vezes a gente acaba achando uma matéria tão chata, porque a gente não entende. Mas também tem alguns exemplos que são mais didáticos e mais próximos à realidade do aluno. Por exemplo, a faringe é um canal que serve ao mesmo tempo aos sistemas digestivo e respiratório, pois por ele passam os alimentos e o ar que se respira. Ok, pode ser que ainda esteja um pouco difícil. Aí o que o autor fez? Deu alguns exemplos. É conhecida popularmente como garganta ou goela, então você utiliza termos mais simples, que estão ali mais presentes no dia a dia,
seria para fazer a relação com a palavra nova. Então, as autoras não são contra palavras diferentes, termos diferentes, desde que eles sejam explicados, que tenham uma relação com uma palavra mais simples que a gente compreenda. E também vale lembrar que tudo isso que elas chamam a atenção não tem a ver com textos literários, tem uma proposta completamente diferente dos textos informativos e científicos. Então, o texto literário tem uma função de estilo, ou seja, estilístico, uma função provocativa, é arte, então é uma outra coisa. Aqui o foco são os textos informativos, técnicos, científicos. Bom, então eu super indico a leitura para vocês. Para mim foi assim um despertar para eu prestar mais atenção nos textos que eu escrevo, se de fato eu estou sendo clara e objetiva, porque muitas vezes quando a gente escreve para nós, ok, tá tudo certo, mas a gente sempre tem que pensar no leitor, quem vai ter acesso a este texto, para quem é que eu estou escrevendo. Então, eu recomendo muito para você que trabalha com textos informativos, textos didáticos, e claro, para quem dá importância para um texto mais objetivo, mais limpo. E eu acredito muito, eu sempre acreditei, na verdade, que ser formal não é utilizar uma palavra, um termo difícil, clássico, que já está em desuso. Ser formal é ser distante, no sentido de que a gente não vai conversar, escrever como se estivesse escrevendo para alguém da família, para um amigo próximo. Então, tem essa distância e tem uma linguagem objetiva e simples, não precisa ser tão pomposo, digamos assim, certo? Então, indico para vocês. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários. Vou deixar também o link se você quiser adquirir o livro. E se você já leu outros livros, se você concorda ou não, deixa aqui também nos comentários para a gente trocar uma ideia. E até a próxima. Tchau!